Extra, extra! Por que a imprensa incomoda tanto a ponto de poderosos investirem em ofensivas tão baixo nível? Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes ao Papo Juriscast, o podcast jurídico diferente. E hoje vamos falar sobre imprensa, jornalismo, a sua importância para a democracia e os seus ataques vindos das mais diversas ordens, inclusive principalmente do Planalto Central. Eu sou Erickson Moraes e estou aqui virtualmente ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker, Marcos Magalhães. E hoje teremos a honra e o prazer inenarráveis de conversar com Jamília Mini, jornalista e futura ganhadora da Mega Sena, a quem Bel Becker fará a apresentação. Olá, Jamília. Jamília é jornalista, ela é pós-graduada em fotojornalismo pela Universidade Autônoma de Barcelona, tem passagem em assessorias de comunicação e também pelas redações dos jornais À Tarde, Bahia Notícias e Bahia BA. Bem-vinda! Oi, pessoal. Obrigada. Espero que esse prognóstico aí da Mega Sena seja realizado, que não seja apenas uma fake news. Chega de fake news, minha gente. Chega de fake news. Então, dando início aos nossos trabalhos, nossa queridíssima, amabilíssima Bel Becker gostaria de iniciar fazendo alguma consideração ou iniciando já com uma pergunta, já na lata, certeira. Já na lata, certeira, eu preciso passar primeiro um recado aqui do editor, senão ele mata a gente. E não é fake news. Ele pediu para avisar para vocês que estão assistindo a gente, que curtam esse vídeo, comentem, porque senão esse conteúdo não chega a vocês novamente. Se vocês estiverem no YouTube, aproveite e deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo. E se você estiver em qualquer outra plataforma, assina, coloca lá na biblioteca. Não se esqueça de acompanhar a gente pelo Instagram, @papojuriscast. Bom, para começar, esse foi um ano, na verdade, eu vou dizer que não só esse ano, nós estamos em ano eleitoral, só para constar aqui, mas a gente está vivenciando um período bem atípico, né, para o jornalismo, porque a gente sabe que o jornalismo precisa provocar e precisa incomodar, isso é de anos, mas o contra-ataque está sendo bem ofensivo. Antes de eu iniciar, de fazer uma pergunta, eu gostaria que a gente começasse a entender a importância do jornalismo e por que ele precisa questionar tanto, né, qual a importância dele e se há alguma possibilidade da gente fazer com que o jornalismo permaneça neutro, imparcial em todos os momentos. Jamília, o que você pensa disso? Vamos ver por onde a gente começa, né? Essa questão de neutralidade, imparcialidade, muito se fala nisso, né? Mas, como a gente estava brincando há pouco, antes de entrar no ar, eu acho que neutro nem um sabão, né? Nem um sabão mais é neutro. É claro que profissionais éticos buscam aquele ideal utópico de uma certa imparcialidade, uma certa isenção, mas é impossível você alcançar 100% desse objetivo final, né? Eu acho que é importante haver a busca, é importante ouvir os dois lados, né? Mostrar os dois lados ou mais lados de uma realidade, mas, ao mesmo tempo, é preciso que o jornalista também tenha um olhar crítico, né, diante da realidade. E, assim, uma coisa que eu não gosto muito é daquela coisa do isentão, do jornalista que quer se dizer neutro, né, e aí diz, não, a gente ouve os dois lados, né? Uma pessoa diz que vacina, se você tomar vacina, você vira jacaré, e o cientista diz que é importante tomar vacina. Não é isento você apenas apresentar as duas declarações. Você precisa contextualizar, você precisa dizer, ouvir quem de fato está credenciado para estar falando daquele assunto e não apenas fazer uso dessas citações. Então, acho que faz parte do trabalho, né, do fazer jornalístico, isso, o jornalista tem um olhar crítico, fazer sua leitura também da realidade e não apenas mostrar opiniões, né? Porque nem sempre uma opinião é válida, né? Nem sempre uma opinião tem o mesmo peso de outra fala, né? Com credencial. Eu brinco um pouco assim, se a gente está aqui conversando, Marcos diz, olha para mim e diz, agora no bairro do Imbuí está chovendo, está relampejando. Aí Erickson diz, não, eu vou ouvir Erickson, ele diz, não está chovendo.
basta eu dizer isso para ser isenta? Não, eu sou jornalista, eu vou levantar, vou lá embaixo, olho pela janela e vejo, está chovendo ou não está chovendo? Apesar de cada um ter uma opinião divergente, eu também tenho que olhar se, de fato, um dos dois lados está falando algo que condiz com a realidade, né? Então, enfim, a resposta é: não existe, eu acredito, essa neutralidade, até porque o jornalismo é feito por pessoas e as pessoas não são neutras. Cada um tem sua história, cada um tem sua bagagem. Além do mais, os jornalistas, se não trabalham num blog pessoal, fazem por conta própria, trabalham numa empresa. Essa empresa também vai ter viés, né? Essa empresa vai ter anunciantes. Essa empresa, muitas vezes, recebe anúncios de governos que cada vez mais pressionam também o setor comercial, e isso acaba chegando na ponta, né? Então, eu acho que é uma ilusão, assim, acreditar numa neutralidade 100%, imparcialidade 100%, mas eu acho que é possível trabalhar com ética, tentar, de fato, ouvir as várias visões diante de um assunto. Acho que é possível o jornalista também, com senso crítico, mostrar a realidade para que o leitor, o ouvinte, o telespectador possa interpretar essa realidade da forma que lhe convém. Acho que é basicamente isso. E também, dentro do jornalismo, existem gêneros, né? Tem o jornalismo opinativo, tem o jornalismo interpretativo, investigativo, tem várias... investigativo seria dentro do interpretativo. E tem o informativo. O informativo é aquela notícia factual do dia a dia. Fulaninho, tipo, Caetano atravessou a rua. Tô brincando, isso aí não tem... Mas é aquela coisa. Caetano estaciona o carro do Leblon. Né? Mas é tipo isso: o que, quando, onde, como, não sei o quê, aquela coisa basiquinha, né? O veículo bateu em tal rua, aconteceu isso e isso. Informativo, você não aprofunda. Aí tem o interpretativo, que seria uma reportagem, você vai ver números, vai conversar com especialistas, vai humanizar com depoimentos de pessoas envolvidas no caso. Aí isso. Então, você acaba levando um pouquinho também da sua leitura de mundo na escolha das fontes que você vai ouvir, né? Então, tudo isso acaba fazendo com que haja, assim, um pouco de viés. Mesmo que você não queira, vai ter um pouco de escolhas, né? A forma que você dá uma manchete, a forma que você coloca em destaque uma matéria num site ou no jornal, né? Uma fake o news, tamanho uma disso. fofoca, qualquer fato, né? Tudo depende, tudo passa pelas mãos, pelos olhos de seres humanos que têm seus vieses, né? Eu acho que o trabalho jornalístico, nem tudo é responsabilidade do jornalista, embora tenha um peso quem comunica, mas no processo comunicativo, quem recebe o signo, a mensagem, também acaba, a partir de sua visão de mundo, entendendo de uma forma muito própria. Então, nunca o que eu quero dizer vai ser o que você vai entender, não dizem, né? Sempre você, ao receber a mensagem, por você ser você, por sua visão de mundo, pela sua capacidade crítica, né, sua própria inteligência, você vai entender aquilo a partir do viés que você quiser dar. Mas vamos falar da crítica, já que você está dizendo que o jornalismo pode ser crítico, da crítica ao jornalismo. E aí eu queria dizer o seguinte: país com uma tradição conservadora, violenta, extremamente católico, na sua opinião, o jornalismo aqui no Brasil, ele sempre esteve a cargo, em sua maioria, claro, acho que tem sempre um jornalismo com papel subversivo, com papel, eu diria até, não estou nem dizendo só ético, mas comprometido também com algum tipo de ideologia, com uma determinada visão de mundo, com luta de classe, ou com a realidade, até a dimensão humanística, às vezes, é o que leva alguém a se posicionar. Mas a sensação que eu tenho é que, de modo geral, fazendo uso até daquela expressão quarto poder, o que ajuda a legitimar esse tal de coisa é essa consciência crítica coletiva que, de alguma forma, banaliza, aceita as coisas como elas são. E eu acho que o jornalismo, principalmente o jornalismo de massa, sabe? Dito extremamente politizado, na verdade, propõe aí determinados discursos, determinados debates que eles, sabe, caem como uma luva, assim, para esse jogo de poder, né, a favor dos poderosos. Então, queria saber do ponto de vista dessa narrativa de Brasil que a gente tem, né,
né? 5 séculos. O que é que você acha? Como é que o jornalismo tem se comportado? Então, eu acho muito engraçado que muitas vezes muitos colegas jornalistas, os comunicadores cobram muito autocrítica, né, de todo mundo, né, principalmente de políticos, de um partido político em especial, enfim. Mas eu acho que cabe também a nossa categoria fazer essa autocrítica, né, pensar em como que a gente está contribuindo ou não para essa realidade das coisas. Quando você falou dessa questão de ser combativo, de não mudar o estado das coisas, eu me lembrei muito da cobertura da época da Lava Jato, assim, que meio que todo mundo, pessoas experientes, né, pessoas renomadas, que caíram feito patinhos em uma narrativa, ó, usando a palavra narrativa que está tão... Mas, assim, eu acho que quando veio a Vaza Jato, a gente descobriu os meandros do que estava por trás ali dos planos políticos dos procuradores, né? Então, eu acho que deve ter um gostinho bem amargo para aquelas pessoas que abraçaram demais aquelas teses. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que estar atento para quem diz o quê e por quê, né? Se os procuradores estavam vazando aquelas informações, eles tinham algum interesse naquilo. Ninguém é inocente, ele não ia vazar por nada. E depois a gente descobriu que a imprensa estava sendo usada, sabe? Não é porque às vezes se fala muito disso, né? De quarto poder, do poder, mas você vê a imprensa ser usada de marionete para fazer política também. Então, a gente tem que tomar, eu acho que a gente tem que, espero que a gente tenha aprendido muito também, né? A ficar de olho nesses interesses políticos, para a gente não ser tão usado, sabe? Claro que, sei lá, eu acho que a gente tem que desconfiar sempre, a gente tem que, essa questão de ser crítico, a gente tem que ser crítico sempre, e não dá, eu acho que não cabe o jornalista ser apenas aquele que causa, que quer contestar tudo por contestar, mas também não cabe nadar a favor da maré só porque todo mundo está atacando um lado. Vamos ouvir o outro lado, vamos analisar mais, vamos ser, né, investigar mais, porque foram, sei lá, e nessa época, quando as coisas foram sendo esclarecidas, eu fiquei assim muito temerosa, assim, porque se isso foi feito com um cara que foi presidente, né, que um cara que é poderoso, né, eu fico pensando, pô, um cidadão comum, que é que não, quer dizer, já é feito, né, a gente sabe que isso acontece em outros níveis, né, todo dia, mas assim, é assustador, assim, para mim, né? Então acho que cabe sim essa autocrítica. A imprensa brasileira cometeu erros, a gente comete erros todos os dias, assim, sabe? Muitas vezes coisas que as pessoas acham que são propositais nem são também. Devo dizer isso como pessoa que trabalha numa redação. A rotina de trabalho do jornalista hoje é cada vez mais intensa. A gente tem cada vez menos tempo para fazer 1000 coisas. Antigamente, numa redação, eu não trabalho impresso agora, mas assim, as redações foram ficando cada vez mais enxutas. Então, você é repórter, você é pauteiro, você revisa seu texto, você vai para a rua, você faz foto, você faz vídeo, você publica a rede social, entendeu? Então, é cada vez mais tarefas para um profissional com equipes pequenas para produzir muita informação. Então, às vezes, acontecem erros. Claro que a gente não tem que justificar nada, né? Porque é nossa responsabilidade também, mas, às vezes, as pessoas acham que os erros são conspirações que, na verdade, são precariedade do trabalho mesmo, sabe? Acho que é importante pontuar isso. A culpa é do estagiário. A culpa é o quê? Do estagiário. A culpa é do estagiário. Não, a culpa é que a gente vê. Eu não sei tanto como é que funciona essa sobrecarga de trabalho na área de vocês, mas eu vejo os colegas jornalistas todos não é em um veículo, não. Em todo lugar, os jornalistas estão cada vez mais atarefados, cada vez mais estressados, e você trabalhar nessa condição acaba deixando você mais suscetível a ele. Então, às vezes, não é nem uma conspiração, não é nem que o jornalista
queira dar um viés, às vezes é um erro mesmo humano, sabe? Claro que tem viés também, claro que tem uma coisa que no jornalismo a gente conhece como IP, interesse do patrão, em toda a redação vai ter, né? Cada veículo tem seus patrocinadores, seus anunciantes, tem o dono de cada jornal, você vai ver. Vai ter assuntos que você não vai poder tratar nesse ou naquele jornal, sabe? Nesse ou naquele veículo. Eu acho que uma coisa que me incomoda mais do que tudo é aquele jornalismo que se diz isento, que se diz imparcial e que nitidamente não é. Eu prefiro um site, sei lá, panfletário, que eu sei qual é o viés, sabe? Que se diz de esquerda, que se diz de direita, que se diz de centro, que se diz, sei lá, marxista, que se diz liberal, que seja, porque pelo menos ali está marcado. A pessoa sabe o que é que vai encontrar, né? É como aquela coisa de comprar matéria. Compra, você escreve como se fosse um texto jornalístico, não é uma propaganda. Então, acho que é muito importante deixar claro para o leitor, para o telespectador, olha, isso aqui é opinião, isso aqui é um texto informativo, né? E basicamente isso. Acho que vale uma autocrítica, né? Eu acho que a gente também tem que baixar a bola. Eu acho que o jornalismo nutre egos imensos, sabe? Nutre egos imensos, como que se não pudesse ser suscetível a críticas. Na área de vocês também vejo isso, né? Determinados magistrados que não estão abertos a críticas e que tem muito mais poder do que a gente. A gente, na verdade, não tem muito. Tem poder, sei lá, um diretor de uma emissora grande, o proprietário, mas a gente, na ponta, o peão, não tem muito poder, não. É o mesmo dilema de ser ou não ser neutro, ser ou não ser imparcial, ser ou não ser crítico. Estou dizendo magistrado, né? Tende a querer ser imparcial, mas não existe. Não existe, né? E essa questão também da isenção, isso de uma forma genérica, mas também se aplica muito bem à imprensa. É aquela questão da omissão a que se referiu o Luther King, né? A questão do silêncio dos bons, em algum aspecto tem isso. Quando se opta pela isenção, quando se opta por não se posicionar, já está optando por um lado, e geralmente é o lado do opressor, geralmente é o lado de quem domina. Quem se diz isento nos mais variados setores, e entendo também que, inclusive no jornalismo, na imprensa, acaba optando pelo lado. Como eu vejo uma postura um tanto quanto nesse sentido, ultimamente, da Rede Globo, que é um exemplo muito, muito grande. Eu lembro que você falou dos erros, né? Erros acontecem, às vezes não é nem uma coisa deliberada, mas alguns núcleos, alguns grupos econômicos, que eu coloco como grupos econômicos da imprensa, né? Porque são conglomerados gigantescos. A TV Globo, até um tempo atrás, por exemplo, o Grupo Globo era a quarta emissora mais poderosa do planeta. A quarta emissora mais poderosa do planeta. Então, a TV Globo cometeu um erro em 1964, a TV Globo cometeu um erro em 2016, a TV Globo cometeu um erro em 2018, e entre esses três erros que são... E 89 também, né? 89 também, aquele erro. O próprio Gineton, o próprio Boninho, né, em uma entrevista para o Gineton, confessa o tal do dossiê que passou, uma pasta vazia com páginas em branco para o Collor de Mello, né, um tal dossiê contra o Lula. Então, a grande mídia, pelo menos, quando não se coloca dessa forma isenta, optando, enfim, pela opressão e pela detenção, pela retenção do poder, né, se manifesta, se posta de uma forma muito bem marcada em prol do poder econômico mesmo. E aí, em relação à Lava Jato, eu queria só fazer talvez uma indagação. A Lava Jato teria tido tanto êxito, não fosse naquele momento o papel de setores da imprensa, de setores importantíssimos e vistosos da imprensa, como a TV Globo, que foi a principal fonte da canalice lavajatista, dentre outros também, como a TV Record, que é outra até hoje, né, e SBT, que agora com o Bolsonaro como presidente, tem adotado uma linha totalmente alinhada com a política da morte genocida, necropolítica do Bolsonaro. Então, a Lava Jato teria sido
o que não fosse essa atuação midiática, sobretudo da TV Globo? Olha, eu acho que como vocês pontuaram, né, existiam questões econômicas, o mercado, né, desejava essa ruptura, né, e a minha leitura é que setores da imprensa estavam engajados também nesse projeto, e outros setores que não estavam engajados caíram de patinho, sabe? Nesse discurso e reproduziram, sabe? Eu acho que muita gente reproduziu por imperícia, por condições de trabalho também, entende? Eu acho que existe esse contexto mais amplo. Existia uma vontade política de setores econômicos de que houvesse essa ruptura, tanto que essa coisa de viés, a forma que é apresentada, né? A gente via toda hora corrupção, e aí aquele cano com esgoto saindo dinheiro, aquelas coisas e tal, porque isso chama a atenção. Demorou muito, por exemplo, né, a atual gestão do governo, a minha leitura é que não só a imprensa, mas todos os setores da sociedade foram muito lenientes, foram muito permissivos, aceitaram demais desse atual governo, que as coisas que seriam absurdas. Eu estou com a cabeça meio embolada essa semana, não estou conseguindo concatenar num exemplo mais claro, mas, sei lá, por exemplo, a coisa dos cheques da primeira-dama, se fosse, encrencaram, não que não tenha que investigar, eu acho que tem que investigar tudo, mas se fazia aquele estardalhaço com o pastel do ministro de Lula, com o pedalinho da fazenda do amigo de Lula, tem que investigar mesmo. Eu acho que o papel da justiça, o papel da polícia, o papel do jornalismo, cada um no seu quadrado também, né? Cada um no seu quadrado vai fazer o que é devido, tem que investigar, tem que apurar as questões, seja quem for, sabe? Agora, é meio estranho, né? Não haver o cano do esgoto com corrupção, daquele tamanho, exaustivo, todos os dias. Você vê a quantidade, o tempo, né, que se levava falando de determinados temas, as capas, sei lá, Lula preso, é enorme no jornal. Quando solta, é bem menor. Né? Independente, eu não estou aqui para julgar se Lula até porque eu não sou juiz, né? Então a justiça já tem as ações já foram, o STF já analisou. Já foram realizados, a prova foi apresentada e ele foi parcial, inocentado. incompetente. É isso, então não sou eu que tenho que analisar. Mas independente disso, eu falo de papel mesmo de cada um. Eu acho que é como a balança da justiça. Eu acho que no jornalismo também precisa um pouco ter esse equilíbrio, né? Da forma que é combativo com um governo, deve ser do outro também, independente de cor partidária, sabe? Independente do gosto pessoal também, eu acho que é importante. Independente de quem seja, você teria coragem de fazer determinadas perguntas, você escreveria tal coisa sobre político A ou B. Eu acho que é importante você olhar na cara de todos e ter coragem de fazer as mesmas perguntas para todos. Você acredita que a falta de apuração de setores como o judiciário, a polícia, tem dificultado bastante, inclusive, o desfecho, a conclusão das matérias jornalísticas e, portanto, tem sido talvez um dos motins aí para apontar o jornalismo como propulsor de fake news por esse atual governo? Porque, querendo ou não, eu quero entrar mais nessa seara, mas esse momento é um momento em que o jornalismo está sendo muito atacado, né? E parece que, como a gente não está tendo esse desfecho no judiciário, né? Nas investigações, parece que os próprios jornalistas estão sem armas para falar, gente, mas olha, nossas investigações jornalísticas apontam para isso. Bom, eu acho que dentro desse raciocínio, o que eu vejo hoje é que muitas fronteiras assim foram implodidas. Ninguém sabe mais o que é papel de quem, os poderes, o papel de cada poder, né? Eu acho que o judiciário está cada vez mais politizado, a política está cada vez influindo no judiciário, o judiciário, por sua vez, influindo na política.
a comunicação está no meio disso aí tudo, né? E aí a gente acaba virando trincheira, assim, também, né? A gente acaba sendo usado também para um lado ou para o outro, e a gente é muito vidraça para os dois lados. É muito, muito mais fácil uma fonte dizer que o jornalista mentiu do que assumir que deu uma declaração polêmica, né? É muito mais fácil. Assim como é muito mais fácil uma pessoa que em flagrante delito negar que cometeu, né? E o jornalismo não tem o poder que o judiciário tem. O jornalismo não tem o poder que a política tem também, sabe? De decisão, um poder prático mesmo, sabe? E eu acho também que tem faltado também transparência, muito, né? A gente tem visto os sigilos de 100 anos e tal, mas isso também não é uma coisa nova, a falta de transparência. Por exemplo, lá para 2011, se não me engano, na época eu estava trabalhando para o jornal, e aí eu estava apurando questão de assaltos a banco no interior da Bahia. Foi quando começou aquela coisa das quadrilhas, né, no interior, explodiam caixa eletrônico, explodia agência bancária, enfim, aquilo ali estava explodindo em vários sentidos, né? E aí eu tentei várias vezes conseguir informações junto com a Secretaria de Segurança Pública, e eles protelavam. Era difícil pra caramba conseguir. Depois, eles acabaram passando os dados, mas os números divergiam com a pesquisa interna que a gente fez, né? Porque se tem um assalto, a gente cobre, aí saiu no jornal. O arquivo do jornal, o material de arquivo, mostrava um número, a SSP mostrava outro número. Então, esse problema de transparência não é, em si, algo novo, não é coisa de partido de esquerda, de direita, desse viés político ou de outro viés político. É uma coisa que sempre existiu. A política sempre bateu no jornalismo, né? Todo mundo que a imprensa diz algo que não lhe agrada tenta, de certa forma, descredibilizar. Eu acho que é natural, né? É natural. Acho que na área de vocês também acontece isso, né? O réu vai sempre se dizer inocente e, para se inocentar, coloca a culpa no outro. No caso, a culpa é sempre nossa. Olha, Jamile, na nossa área eu nunca vi um réu pedir para a gente enfiar as latas de leite condensado no dizer que o furo, na verdade, o furo era a mulher que iria dar, né? De mandar a pessoa para aquele lugar quando foi questionado sobre a questão dos cheques do Queiroz e da Michelle, sua esposa, atual esposa, Michelle Bolsonaro. A gente não sabe até quando, dele querer agredir fisicamente. Eu, assim, não vi tanta coisa nesse sentido. Recentemente, a gente teve uma situação com a jornalista, sua colega Vera Magalhães, que foi ao vivo ofendida de uma forma gratuita, dizendo que provavelmente ela deve pensar nele ao dormir, coisas do tipo, ofensas teve repercussão, muito misóginas, né? E esse caso teve repercussão, porque num outro debate, se não me engano, foi debate entre candidatos ao Senado, um deputado do partido do presidente usou a mesma fala do presidente para atacar a mesma Vera Magalhães também. Mas você fala isso sobre, de fato, existe uma violência política muito grande hoje, né? Eu acho que as coisas foram potencializadas, sabe? A gente vive num momento... É como a fake news. Sempre existiu a mentira, sobretudo na época de eleição, aquela coisa de, sei lá, do filho de Lula, dono da Friboi. Essas questões, assim, que sempre permearam esse embate na política. Só que agora existe rede social que potencializa tudo isso, né? Então, claro que eu acho que são vários fatores, as redes sociais, a política, o fato dos representantes estarem mais violentos, desse discurso violento estar em voga, do presidente ser o maior representante do país, e ele representa essas pessoas que se veem empoderadas para também se comportar dessa forma, como deputado, como pessoas civis aí pelo país que também xingam jornalistas, batem jornalistas, mas isso também não é só do lado do presidente. Tem manifestações de esquerda também que a gente é hostilizado, sabe? Em um só dia eu posso
ser comunista, bolsonarista, liberaloide, burra, tudo. A gente é tudo, no mesmo dia, sabe? Você pode escrever, sei lá, 15 notas no dia, você sempre vai estar errado, você sempre, sabe? Então, isso virou o normal, sabe? As pessoas tratam política como torcida e acabam perdendo o próprio senso crítico e atacando o mensageiro. Mas eu achei engraçado também isso que você falou de um réu não trata, você nunca viu um réu chamar dessa forma, mas o presidente também trata ministro do STF dessa forma, grita, né, que chama de canalha. Não é só a imprensa, ele também trata o judiciário dessa forma, né? Sai, Alexandre de Moraes! Ontem foi, já me perdi agora, qual foi o dia, porque é tanta coisa acontecendo, mas acredito que foi na live de ontem que ele falou para Alexandre de Moraes esquecê-lo, né? Que com a mulher dele não subiu o tom de novo, mas, sei lá, parece que se normalizou esse discurso violento, essa coisa. Eu acho que a gente precisa, urgente, sabe, discutir os termos, assim, como sociedade, sabe, sentar todo mundo. Eu acho que tem que parar de demonizar a política é necessário, por causa desse discurso antipolítica que a gente chegou onde a gente está, entendeu? É importante ter política, né? É importante o judiciário, é importante a imprensa, então eu acho que tem que sentar todo mundo, definir o papel de cada um, sabe? Definir o que é que a gente quer como país. A gente quer ser uma democracia. Se a gente quer ser uma democracia, a gente tem que ter uma imprensa livre, né? A gente precisa ter um judiciário atuante, né? E a gente precisa ter políticos que respeitem a Constituição, né? E, assim, uma imprensa livre, mas também responsável pelos seus atos, né? Que, às vezes, também eu vejo essa questão fala de regulação dos meios de comunicação e tal. Eu acho que, claro, tem que ter cuidado, porque já imaginou o atual governo querer regular os meios de comunicação, ia acabar com a concessão da Globo, que era algo que o grupo político já gostaria, sabe? E o jornalismo oficial ia ser só emissoras com um discurso que agrade o atual poder. Então, acho que é preciso discutir, cara. Eu acho que é importante isso, autocrítica de todos os setores, sentar e discutir o que é que a gente quer a partir de agora, estabelecer limites, fronteiras e parar de um estar invadindo a fronteira do outro e, enfim, responsabilizar as pessoas também, porque cada vez estica mais essa corda e eu não sei não onde que a gente vai chegar. No Brasil tem um fenômeno internacionalmente conhecido de uma onda de ataque aos jornalistas, inclusive atos violentos, atentados. Uhum. E, do ponto de vista, você falou assim, eu não vejo isso com advogados. A gente tem um conselho, que é a OAB, né, um órgão de classe, de alguma forma busca se manifestar quando as prerrogativas nossas são atacadas, ou alguma situação, né, de alguma forma, entenda que cabe uma manifestação. E eu tenho visto, assim, instituições, associações, órgãos, de alguma forma ligados ao exercício da profissão do jornalismo, se manifestando cada vez mais. Uhum. Não apenas diante de atos do Poder Judiciário, teve um ato agora recente, né, que foi considerado, inclusive, ato de censura, foi a publicação pelo UOL de uma matéria relacionada à divulgação da compra em dinheiro vivo de diversos imóveis pelo presidente da República, mas também tem se posicionado diante dessa onda de atentados. Como eu disse, internacionalmente chama a atenção o Brasil nesse momento que a gente está vivendo. Então, você falou o tempo todo, né, que isso é histórico e tal. Eu queria saber, assim, você acha que isso se agravou nos últimos tempos, a partir desse governo de extrema-direita? E, de fato, assim, além do posicionamento que esses órgãos têm, existe alguma regulamentação, existe alguma atuação mais específica que algum órgão de classe promova na proteção dos jornalistas? Como é que é isso para a gente que aqui é um podcast jurídico? Eu realmente não sei. Então, como você falou, né, a FENAGE, por exemplo, se manifesta, né, muitas notas porque no Brasil hoje são muitas notas de repúdio de muitas associações e tal, orientações para os sindicatos, formas de proteger, mas até então eu não vi surtir muito efeito não, sabe?
O que a gente vê é a gente criar nossas estratégias. Por exemplo, no 2 de julho, a gente teve uma cobertura intensa, né, no local onde eu trabalho, e o meu editor, primeiro, ele tinha me escalado para cobrir a vinda do presidente aqui a Salvador. Depois, ele repensou essa escala e me tirou dessa escala e colocou um colega homem. Por quê? Por causa dos repetidos incidentes de violência contra mulheres jornalistas, principalmente, entre o eleitorado do presidente e do próprio presidente, né? Então, a forma que a gente tem lidado muito é essa, sabe? E, de fato, isso tem se ampliado, né, esses últimos anos. Mas eu repito, não é algo recente, né? E, assim, eu acho que essa onda ela vem sendo alimentada cada vez mais. Mas eu lembro, por exemplo, né, eu acho que foi 2015, foi 2015. Na época eu estava trabalhando com jornalismo cultural, e era fim de semana, escala de plantão, redação reduzida, e aí eu acabei tendo que ir para a rua cobrir uma das primeiras manifestações fora Dilma aqui em Salvador, lá no Farol da Barra. Só que como eu não sabia que eu teria que ir para a rua, nesse dia eu não seria escalada para ir para a rua, ia trabalhar da redação mesmo, né? Enfim, não pensei, né? Não coloquei um tênis mais confortável, uma calça, enfim. Eu sei que nesse dia, de forma, por ironia do destino, estava eu com a camisa vermelha. E aí eu cheguei lá no Farol da Barra, aí tinha uma manifestação de médicos também, protestando contra o governo, consegui conversar tranquilo e tal, mas já existia um pouco desse extremismo, sabe? Uma sementinha desse extremismo que a gente está vendo hoje. Eu lembro que eu fui bastante hostilizada por conta da cor da minha camisa, né? Pessoas me ameaçavam, diziam, eu acho que você não deveria estar aqui. Tipo, você não acha que é... E era assim, sabe? Aquela coisa meio velada. Você não acha que você deveria tirar essa camisa? Você não acha que é perigoso isso? Sabe? Aquela coisa assim, não tão explícita, mas em tom de ameaça, sabe? O cúmulo foi uma senhorinha, assim, bem lunática, eu diria, que encrencou com um vendedor de picolé da Que Bom, porque o sombreiro do rapaz era vermelho, para você ver o nível, sabe, das coisas. E a escalada foi só, sabe? Então, é isso. Hoje... Então era mais velado, e agora você sente que está realmente agora mais... Agora está mais. As pessoas se sentem autorizadas, sabe? Se sentem autorizadas a bater. Como é que chama? Por exemplo, os casos recentes não tem a ver com jornalismo, mas é de uma escalada da violência. Primeiro era briga e tal, um xinga o outro, não sei o quê, ameaça. Partiu para o físico, né? A gente viu o rapaz lá em Foz do Iguaçu, que o outro se sentiu no direito de entrar na festa, atirar e matar o rapaz porque era o tema da festa, era do PT, né? Recentemente teve outro caso bem recente agora, que entrou no bar perguntando quem votava em Lula. O rapaz de 38 anos levantou a mão e disse que ele votava, o outro foi lá e esfaqueou. Teve outro caso recente que eram familiares, um era petista, outro bolsonarista, brigaram, um esfaqueou o outro, sei que dessa vez o petista matou o bolsonarista. Então você vê que as coisas estão num nível que, sabe, uma escalada de violência que já ultrapassou todos os limites. E com a gente não é diferente, sabe? Existe um linchamento virtual, eles obtêm endereços dos jornalistas, eles ameaçam os jornalistas, sabe? Porque, assim, existe essa violência política contra políticos também, muitas vezes com mulheres na política e tal, mas essas mulheres, às vezes, têm até como ter uma escolta, sabe? Tem o legislativo ali dando um suporte para que essa pessoa possa se proteger um pouco mais, e o jornalista não tem segurança noite e dia para proteger sua família, proteger sua casa, sabe?
E, assim, são ataques cada vez mais violentos, a ameaça de morte, de estupro, sabe? E, assim, vários, Patrícia Campos Melo, que denunciou os disparos em massa também, que foi essa que o presidente e a família falou sexualizou, né, com essa questão do furo e tal. A mulher foi perseguida, sabe? Ganhou vários prêmios, uma jornalista competente pra caramba, e foi perseguida. E vira um inferno, né, a vida da pessoa. Jamil, me parece que esse governo ele tem uma tática de incitar em relação ao seu eleitorado, né, ao seu curral, essas manifestações mesmo, ele incentiva. Eu acho que é uma estratégia de quebrar as pernas mesmo das instâncias que promovem mobilização popular. Por exemplo, cultura. Então, declara um ódio, dissemina que artista é vagabundo. Imprensa, porque comunica, também é uma instância que mobiliza, articula, né, quando informa. Eu acho que ele não faz isso com a escola, porque a escola não dá voto. Porque senão ele Mas ia faz com o botar as professor, né? escolas. É isso, mas eu digo assim, se criança e adolescente votasse também, ele tinha a mesma estratégia em relação à escola, entendeu? Ia botar para Mas quebrar. já tinha. Escola sem partido não deixa de ser uma Não deixa de perseguição aos ser, mas ele não professores. incita. Eu estou falando de incitar ódio mesmo, sabe? De perseguir, de dizer que não vou falar com essas pessoas, por exemplo. E essa estratégia mesmo de difamar e meio incitar o ódio, é nesse sentido que eu estou dizendo. Escola sem partido, essas questões ideológicas, reforma de plano curricular, isso aí está no pacote, sem dúvida. Né? É bem ideológico, eles negam que isso é ideologia. Eu estou dizendo no sentido dos ataques que eu vejo em relação à imprensa. Poxa, eu fico preocupado com a atuação de jornalistas hoje, 2022, sabe? Eu fico preocupado. Qualquer cobertura hoje que envolva o tema da política, a gente vê violência em vários espaços, né? No meio policial, no meio esportivo agora, os estádios, mas não vejo dirigido aos jornalistas. E no caso da cobertura política, eu vejo um direcionamento, uma incitação, uma orientação política, no sentido de que desqualifique, se possível, não deixe que cubra, porque é uma galera que só fala mentira, que prega o mal, e que a gente tem que exterminar essa raça. É como eu vejo, como eu percebo como brasileiro, né, que moro aqui e assisto os programas, acompanho. Até fora do território nacional, né? Porque jornalistas que estavam cobrindo a morte da colonialista lá, Elizabeth II, foram execrados, né, por brasileiros que estavam lá em Londres. Então, é uma coisa como a gente percebe que extrapola os limites territoriais, e se não extrapolasse já seria igualmente sério e dramático. Imagine extrapolando, porque nesse ponto de vista, nesse aspecto, é aquilo que Marcos falou, a imagem que passa para a comunidade internacional, né? Um país cujo o próprio povo já não respeita a liberdade de imprensa, né? Isso decorre de quê? E vem de onde? Então, Mas, e assim, esse discurso que, de certa forma, é atribuído, quer dizer, é atribuído não, é um discurso do presidente, mas não só ele, né? Muitos outros políticos também abraçam que há pouco tempo vestiam outras camisas, hoje abraçam esse mesmo discurso, a mídia é golpista, sabe? O próprio Ciro Nogueira, né, que é ministro do atual governo, que antes era lulista, hoje ele ataca, ele diz que a BBC é enviesada e que os ingleses eles têm inveja do Brasil, entendeu? Porque por isso a cobertura, por isso criticou o uso do funeral da rainha como palanque eleitoral, sabe? Então, e assim, essa coisa de desqualificação da imprensa, claro, eu vejo como o Marcos falou, esse direcionamento para uma violência física e tal, mas desse grupo que está agora. Mas desqualificação da imprensa existe na política cada vez mais, sabe? E de vários grupos, sabe? Não é só não é de hoje, né? Não é de hoje, não é de hoje. E a gente tem, assim, a esquerda faz também muito, muito. Ultimamente a gente tem visto, por exemplo, o Ciro Gomes também cada vez mais com um discurso estranho, assim, né, de desqualificação da imprensa, e todo mundo que tem, às vezes, pessoas que admiram ele, mas que tem alguma crítica a seu respeito, estão sendo atacadas também. Recentemente, até Reinaldo Azevedo foi atacado por Ciro Gomes por fazer uma crítica a ele e tal. Então, essa coisa da desqualificação
é um expediente que tem sido usado, eu acho que por todos os aspectos políticos, não tem esse que não faça, mas esse direcionamento de uma violência física e essa escalada tão grande da violência, eu vejo que acirrou agora mesmo. Assim. Mas é uma onda crescente, sabe? Lá atrás de 2015, 2013 já tinha essa coisa, né, de chamar a imprensa de golpista, de não deixar jornalista falar, de fazer intervenções ao vivo, atrapalhar um link ao vivo do emprego. Eu acho que a gente também tem que discutir isso, entendeu? De todos os lados. Quando, por exemplo, a esquerda também entra num link da Globo ao vivo, xinga a Globo. Ali existe um profissional que, às vezes, é tão de esquerda quanto quem está protestando, entendeu? E assim, isso é uma sementinha, sabe? É uma sementinha de você estar invadindo aquele espaço e o momento de trabalho daquela pessoa. Então, acho que a gente tem que pensar, não que a Globo ou qualquer emissora seja isenta de críticas, mas eu acho que a gente tem que também ponderar e pensar se vale a pena a gente invadir um link ao vivo, hostilizar um profissional que está no exercício da profissão naquele momento, né? Se é eu acho que vale. Se há espaço para liberdade de expressão ou não, né? Não Sim. existe a liberdade de expressão só para um grupo. E nem restrita, né? No jornalismo. Isso. E Ou é nem para todo restrita. mundo, ou não é, de fato. Liberdade de expressão, E há também, para além dessa incitação à violência física, a própria forma truculenta como muitos se reportam, como muitos interagem, né, com o jornalista. Aí, nós temos vários exemplos. Tem exemplo, o próprio Paulo Maluf mesmo, citar um exemplo bem emblemático. Ele, quando entrevistado, ele sempre foi extremamente truculento. O Orestes Quercia um outro exemplo de um político extremamente truculento, mas eu quero citar um bem mais recente, bem mais contemporâneo, um exemplo de truculência muito, muito, muito forte, cometido pelo ACM Negrão, quando questionado a respeito de sua autodeclaração enquanto pardo, né, pelo Wanderson Nascimento, repórter da TV Bahia, que faz parte do conglomerado econômico da família Magalhães, que não é do nosso Marcos Magalhães, mas da família do ACM Neto, e quando questionado, o ACM Neto é extremamente truculento com o Wanderson, muito truculento com o Wanderson, mas quem me lê socialmente? Quem faz essa leitura? Então, errado ao IBGE, sabe, de uma forma extremamente truculenta. Então, para além dessa coisa que é mais explícita de uma violência verbal ali, um xingamento, né, um ato de misoginia, um ato violento fisicamente falando, há essas truculências. E nesse caso é mais emblemático. Eu vou discordar, acho que ele foi ali no calor do debate, tá? Não achei ele desse nível de discussão que a gente está tendo aqui. O ACM Neto, ele retrucou porque ele achou que ele foi atacando uma autodeclaração. Né? Mas ele foi ousado, ele não foi violento, talvez. Gente, mas olha, foi violento por alguns aspectos, e a gente deve olhar por esses aspectos. É opinião. A gente deve racializar, a gente deve racializar coisas. Primeiro ponto. Ali, e antes de racializar, ali o ACM Neto estava como candidato, tranquilo, estava como candidato, mas estava dentro das dependências de uma empresa que faz parte do conglomerado econômico da sua família e, portanto, falando com alguém que de alguma forma presta serviço para o grupo dele. Segundo, tratando de algo extremamente relevante para o movimento negro. Estava ali um homem branco lidando com um homem negro, sendo questionado por um homem negro a respeito de sua autodeclaração também como negro, que pardo é englobado pela categoria de pessoa negra, e ele rebate daquela forma extremamente truculenta. Então, acho que essas nuances, esses detalhes devem ser observados para levar em consideração essa truculência. E aí eu faço até um outro questionamento. Fosse ali um William Vac da vida, um Alexandre Garcia, um homem branco, fazendo aquele questionamento, eu pergunto, teria o ACM Neto respondido com tamanha truculência e rispidez? Eu acho que essa indagação dele mostra também que, independente dos grupos econômicos, o jornalista, o repórter, o apresentador é um indivíduo, para você ver como, sabe, independente de onde você trabalhe, muitas vezes você é colocado de bucha de canhão, né? Você recebe a porrada que nem te compete. Agora, sobre
esse questionamento seu, eu acho que se fosse o William Vac, ele teria a mesma... Pelo que eu acompanho dele, eu acho que ele teria a mesma resposta, eu acho. Jamile, obrigado pelos esclarecimentos, adorei a conversa, muito elucidativa, viu? E minha solidariedade a vocês. Obrigada, aos gente. jornalistas que estão sendo empurrados nessa situação aí, que às vezes não podem nem dizer não, que faz parte da profissão. Muito obrigada pela participação, muito, adorei. Obrigada pelo convite também. É sempre bacana esse diálogo, né? Estar aberto para ouvir o que o outro tem a dizer, e também a profissão de vocês também tem dado um apoio para os colegas que volta e meia sofrem inclusive ativismo, né, judiciário por parte de políticos, por parte até de juízes, enfim. Vocês também ajudam essa galera a se defender, e é importante também. Eu acho que é isso, a gente precisa de um pacto, a gente precisa discutir o projeto de país que a gente quer, cada um no seu quadrado, todo mundo se respeitando aquele livrinho, né, a Constituição. Acho que é por aí. Obrigadão, viu, gente? E todos em defesa da imprensa livre, que é um dos principais pilares da democracia, de qualquer democracia do mundo. Muito obrigado, Jamile, pela delicadeza de estar aqui conosco. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse é o Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. Nos sigam aqui nas redes sociais, ativem o sininho no Spotify, no Google Podcast, no Instagram. Forte abraço, um beijo no coração e até a próxima.